Olá pessoal, sou eu de novo aqui, professora Olinda Marinho, com vocês na nossa terceira aula de modelo de negócio. Olha lá, introdução ao Business Model Canvas, a matriz BMC. Você sabe que é uma ferramenta, né? O Business Model Canvas é uma das ferramentas mais fáceis que existe para você identificar um negócio, para você identificar se o negócio é viável ou não. E aí ele traz uma visão geral em 9 blocos, né? São 9 colunas, blocos, onde você vai identificar tudo que você vai precisar para montar o teu plano de negócio depois, tá? E como eles se relacionam entre si, como é que você faz esse preenchimento da matriz BMC. Aqui você vai ter o bloco de proposta, a revisão do módulo anterior, mas já integrado ao Canvas, bloco segmento de clientes, identificação e priorização, bloco canais, comunicação, distribuição e venda, atividade prática, o preenchimento colaborativo dos blocos 1 a 3. Então aqui é uma visão geral da aula 3, do que nós já falamos lá atrás, e agora nós vamos dividir em blocos. Tá? E o que é um modelo de negócio? O modelo já está falando, o modelo é modelo, tá? Que pode ser modificado, e negócio é business, é tudo que eu possa vender. Então, a lógica transcreve como empresa cria, entrega e captura valor. Opa, ela entrega valor, entrega o quê? Algo que seja viável e comprável pelo cliente, né? Traduz ideia em operação em experiência, experiência em receita. Opa, aquela ideia eu consegui fazer com que ela seja vendida e que ela seja transformada numa experiência pelo cliente, o cliente pague para isso. Receita não é de bolo, receita aqui é grana, é dinheiro, a gente chama de monetizar. Define como a startup funciona, cresce e se sustenta. Define como ela funciona. Precisa ser pivotado, modificado de acordo com o tempo que a gente vai passando. Conforme eu falei, o mercado é flexível, ele muda. Então a gente vai adaptando esse modelo de negócio de acordo com o mercado, as tendências do mercado. Base estruturante para MVP, pitch, estratégia e validação. MVP, a base estruturante é o Business Model Canvas. O pitch são os slides que vão ser, vocês vão precisar criar após a criação desse modelo. O que é um pitch? É uma apresentação de 3 minutos para você fazer para uma banca de avaliação que vai validar se o teu modelo de negócio é viável ou não. Aí que a gente sabe se você estudou e aplicou de fato, né? E aí você tem as estratégias, tá? Qual é a estratégia que eu vou usar? Não só usar, mas mostrar, dizendo que o meu produto tem um diferencial, que ele é competitivo, que ele é bom para o mercado e que ele pode ser aceito. E a validação pelo mercado. Quem valida é o mercado, porque é o mercado quem compra. Tá? E a ferramenta principal disso tudo, a gente vem falando aí no artista principal, que é o Business Model Canvas. Tá? Fala comigo, o nome é Business, tem gente que fala Business. Pelo amor de Deus, é Business o nome, tá bom? E aqui tem aqui os autores aqui escolhidos, que é o Osterwalder e o Pinel, né? Aqui, olha só que lindo. Eu amo esse modelo dos 9 blocos do Canvas, tá? E aí ele começa. Número 1, segmento de cliente. Número 2, proposta de valor. Número 3, canais de distribuição. Número 4, relacionamento com o cliente. Número 5, fonte de receita. Número 6, recursos-chave. Número 7, atividade-chave. Número 8, parceria-chave. Número 9, estrutura de custo. Cada bloco responde uma pergunta crítica sobre a operação e todos se conectam entre si, tá? Então, a gente vai verificar aqui, ó, segmento de cliente. Qual é o segmento de cliente que eu vou alcançar com a minha proposta de valor? Segmento de cliente, conforme foi falado, tem o público-alvo e tem a persona. Então, aqui você vai ter que identificar a persona. Como é que identifica? Por meio de pesquisa, tá? E aí a gente vai, proposta de valor, já falei, não é monetário, é o que você vai beneficiar o cliente. Eu vou comprar um produto, um serviço, adquirir um serviço, e qual é o benefício que esse serviço, vou criar uma lavanderia, qual é o benefício que essa lavanderia vai me trazer? Opa, eu vou receber minha roupa passada, lavada, e dentro de um plástico ali que vai proteger de poeira, etc e tal, né? Canais, como é que eu vou comunicar aos meus clientes, né, que eu vou distribuir esse produto? Como é que eu vou fazer o meu produto chegar até meu cliente? Eu estou usando aqui o exemplo de uma lavanderia. A lavanderia vai na casa da gente, pega, a gente paga uma taxa maior ou a gente leva na lavanderia, né? Aqui o relacionamento com o cliente.
Como é que eu vou me relacionar com o cliente? Como é que eu vou comunicar ao meu cliente que eu tenho um produto ou um serviço para oferecer a ele? Pode ser online ou pode ser presencial. Fonte de receita. Quais serão as minhas fontes de receita com esse produto que eu criei? Né? Eu tenho fonte de receita lavando a roupa, eu tenho fonte de receita pegando a roupa, eu tenho fonte de receita oferecendo o meu carro também, sei lá. Eu vou criar várias fontes de receita aí. E o que é receita? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Tá? Recurso-chave. Recurso-chave é o recurso mínimo que eu preciso para fazer o meu negócio rodar. Para ter uma lavanderia eu preciso pelo menos de uma sala e uma lavadora de roupa. E uma pessoa para passar. Começo com o mínimo, depois eu vou melhorando. Atividade-chave, qual é a atividade que eu preciso fazer? Aqui com o exemplo da lavanderia, eu preciso lavar roupa. Então eu preciso, atividade-chave, o que eu sou? Lavanderia, né? Porque aí eu vou saber, as pessoas vão saber, opa, tem uma lavanderia ali na rua tal que faz esse tipo de serviço. Parceria-chave, eu não tenho máquina de lavar, então vou fazer uma parceria com a Electrolux, para que a Electrolux ou a LG me forneçam máquina de lavar para que eu possa construir a minha lavanderia, né? Ou eu vou fazer uma parceria com uma incubadora, com uma IT, que ela vai me trazer as parcerias chaves para fazer viabilizar o meu negócio, né? Estrutura de custo, né? Como é que eu vou fazer, quanto é que eu preciso para ter essa sala, essa máquina, essa passadeira, quanto é que tudo isso vai me custar, o carro, a gasolina, tá? O motorista, para abrir e fechar, luz elétrica, quanto é que eu vou precisar gastar para fazer esse negócio acontecer de fato, né? Então, cada bloco desse representa uma ação, né? Aí aqui, ó, como os blocos se relacionam, aqui com exemplos reais. O Uber, né? Quem são os clientes? Cliente é persona, tá, gente? A persona é o cliente. Então, no Uber, o cliente, a persona é o passageiro e o motorista. Porque o motorista paga para o Uber, o passageiro paga para o Uber, né, que paga para o passageiro. Então, o passageiro paga para o motorista, que paga para o Uber, ok? Então, aqui a proposta. Quando o Uber foi criado, eu lembro quando o Uber foi criado, foram alunos de Harvard eles não tinham carona para ir para casa. Então, como era muito carro, o que eles fizeram? Eles criaram um grupo de amigos e esse grupo de amigos começou a oferecer carona para dividir gasolina e tudo isso. Então começou o quê? Mobilidade acessível. Eu preciso chegar num local, eu preciso ir para um local. Então o Uber, quando nasceu, foi para isso, né? Para trazer essa mobilidade acessível de qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário, eu tenho aquele serviço à minha disposição, né? E os canais, qual foi o canal que ele escolheu? O aplicativo. Tá? Então, mas no início deles lá era tipo um WhatsApp dentro da universidade, que se comunicavam um com o outro. Depois é que foi evoluindo, tá? Então, quando a gente pensa em criar um negócio, a gente tem que pensar no mínimo produto viável, no MVP. Senão a gente já quer criar uma solução que às vezes já não está mais adequada para o mercado. É o mercado que valida, tá bom? A receita dele, taxa sobre corridas. Mas você paga direto para o Uber? Não, quem paga é o motorista, né? O motorista é que paga para o Uber. Recurso-chave. Qual é o recurso-chave? O valor para construir uma plataforma, né? Mais os motoristas e parceiros. Então ele precisa aqui de recursos materiais, humanos e financeiros. Quem é a plataforma estrutural? Né? Ele precisa de desenvolvedor, de programador para desenvolver a plataforma. Tá? Com essa plataforma eles atraíram os motoristas e atraíram os parceiros. Então o Uber nasceu para quê? Para mobilidade ele já é um monte de coisa, tá? Estão pivotando. E aqui os custos, tecnologia mais marketing. Eles usaram o custo com tecnologia, porque eles precisaram fazer isso. O Uber ele é escalável, ele é usado no mundo todo, né? E o marketing para isso. Eles vivem, é só ligar aí que o Uber tá. Tanto que virou, hoje em dia, para a gente criar uma startup, a gente fala assim, pô, eu quero ser o Uber das incubadoras. Eu quero ser o Uber das aceleradoras. Eu quero ser o Uber das escolas no mundo. Entendeu? Virou uma referência, tipo Xerox, né? Aqui o exemplo da Magalu. O que é uma magazine, né? A Uber é o quê? É uma empresa de mobilidade e acessibilidade, olha só. Ela não é uma empresa de motoristas, porque ela não tem motoristas. Ela não tem carro. Então ela é uma empresa de mobilidade, ok? Eles não têm um carro, eles não têm um motorista. São os parceiros, entendeu? Então ela é uma empresa o quê? De mobilidade. A proposta de valor é mobilidade acessível.
de mobilidade e acessibilidade, olha só. Então, na hora que a gente vai pensar na empresa, na proposta de valor, a gente tem que lembrar disso. Vamos para Magalu. É um magazine vende um monte de coisas, né? Muito envolvido com economia criativa, economia circular. E o que eles fizeram? Uma proposta on-channel. Então eles criaram aqui uma ferramenta mais fácil, onde compra, vende, paga, tudo por aqui, diretamente com o cliente. Aqui no Uber é um B2B2C. Aqui no Magalu é um B2B2C também, tá? Business to business to consumer. Né? Então o consumidor, o relacionamento, ó, aqui o atendimento híbrido, eu falei isso lá no início, né? E humanizado. O que é um atendimento híbrido? Ele é online e presencial, tá? É igual aqui o Uber, também é híbrido, tá? Ele é online e presencial, na hora que chega ali é o contato com o motorista, tanto que o motorista é avaliado, né? Aqui é a mesma coisa, também tudo hoje é avaliado, 5 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, tem que ver isso, tá? Atividade-chave aqui, olha só, ela é uma empresa de logística e plataforma digital. Ela não vende, ela não é uma empresa que vende roupa, ela é uma empresa de logística, entendeu? Então, na hora que eu vou desenhar minha proposta de valor, eu tenho que saber o que eu estou vendendo, né? Eu tenho que saber o que eu estou vendendo. Então, prestem bem atenção nessas horas. Por isso que esses blocos de oferta e cliente tem que ser muito bem colocado. A proposta de valor, revisão do módulo anterior, agora integrada ao Canvas, né? Você lembra, eu até antes da gente entrar aqui, eu já falei, separe em blocos, que fica muito mais fácil. Central, direciona canais, os clientes, a monetização, deve guiar os próximos blocos, ok? Então começa tudo por aqui, a proposta de valor, que não é monetária, é o benefício que vai guiar os próximos blocos. E cuidado, porque muita gente já começa pelo segmento de cliente, tá? Aí vem depois, segmento de cliente, quem realmente compra. Quem compra é quem paga. Não é a intenção de compra, tá? Quem decide, quem usa. Opa, eu vou comprar produtos para criança, o bebezinho não fala, mas eu vendo fralda, né? Quem decide é a mãe, que vai escolher quem realmente compra, né? Então, depende muito do produto que eu vou utilizar, tá? Agora mesmo, eu tô com um bebezinho em casa. Quem tá decidindo tudo que vai pro mês aniversário do bebê sou eu, né? Então não é o bebê que tá escolhendo, eu tô vendo a necessidade real daquele bebê e aí eu em cima disso. Então quem decide, quem usa, quem decide sou eu, mas quem vai usar é o bebê, né? Então eu tenho que pensar no tipo de produto para não dar alergia, para não dar coceira, para não dar alguma reação na criança. Olha só, cuidado. Tudo depende muito do produto. Prioridade, chama Early Adopters. São os primeiros adaptadores, são as primeiras pessoas que vão comprar o teu produto, tá? São eles que vão gerar depois o público geral para você. O público, tá até aqui, Early Adopters versus público geral. Então, quem são esses Early? Early é o primeiro, tá? Em inglês, Early é o primeiro. Adopt são aqueles que se adaptaram ao produto, ok? Então, depois deles, que são a persona. Early Adopters é a persona, é quem vai pagar primeiro. E aí vem o público-alvo, ok? Nichos. Qual é o nicho de mercado? Eu não falei bebê ali? Opa, eu quero um nicho de mercado de bebês. Vou atacar fralda, tudo que for para bebê ali, eu vou atacar, né? Sabonetinho, colônia, sabonete tem que ser líquido, tem que pensar em tudo isso, né? Aí tem os subnichos, tá? Ah, o que é o subnicho? Eu preciso de fralda, mas na fralda eu preciso também de algo para não, sei lá, para não dar alergia na fralda, o mesmo produto, sei lá, subnichos são segmentos daquele produto que você vai utilizar, que tangencia o produto, tá? Persona é quem paga e o job to be done é o teu negócio de fato, é a chave, é o produto chave, é o teu job que você vai usar, tá? Inclusive tem um curso, eu sugiro a vocês, entrem na internet, Job to be done, na Startadora, nós temos um curso bem legal para isso também, tá? Canais, comunicação, como o cliente descobre seu produto, fala isso várias vezes. Tem que ser igual galinha, não pode ser igual como é que chama aquele avestruz que enfia a cabeça na terra, tem que ser igual galinha. Teve o produto, fala, manda pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, MySpace, Linktree, usa tudo que é grátis. E tudo que eu falei pra vocês é grátis, tá? Grátis não porque tem internet para funcionar, né? Mas você precisa comunicar com tudo isso, comunicar como o cliente descobre o seu produto. A distribuição, como ele recebe
e como é que você entrega seu produto, como é que eu vou receber. Hoje tudo quase, né? Quem é que não compra aí pelas redes sociais, quem é que não compra aí oh meu Deus, pelo Google, quem é que no grupo da Shein, quem é que no grupo da própria Magalu. Então é isso, como é que você compra e você recebe. Se está recebendo legal, opa, não chegou, já dá até a ideia da gente criar novos negócios, né? Quando a gente vive a experiência e vê as dores, as dificuldades que surgem em cima daquilo. Então, através dos canais de distribuição, a gente também consegue inovar. A gente consegue trazer negócio. Por isso que tem na distribuição, como ele recebe a entrega. Poxa, outro dia eu recebi um bombom. E aí nesse bombom, cara, a moça que veio me fazer a entregadora, hein? Ela falou assim, tá aqui um mimo pra você junto com a sua entrega. A entregadora me trouxe outro presente. Eu amei. Ela dizia que ela tinha muita felicidade de poder entregar aquele produto pra mim. Olha, a entregadora. Não foi o cliente do qual eu comprei. Eu amei a entregadora, me deu vontade de indicar ela para outros, tá? Então, como é que eu recebo essa entrega? Me encanta também? Ué, tá aqui, ó, teu produto, né? Então, venda, como é que ele paga e contrata? Tudo isso você tem, de fato, que prestar atenção. Então, tá aqui a atividade prática, preenchimento colaborativo dos blocos 1 a 3. Proposta de valor, de novo, como você impacta, como é que você encanta o teu cliente. Segmento de cliente, quem é essa persona? Existe o público-alvo, que é todo mundo que usa óculos, mas a persona, que é tipo a Olinda, que usa óculos 2.5, né? Eu sou a persona que paga por esse óculos, né? Nem todo mundo pode pagar, por quê? Porque de repente o cara usa 3, 2, 1, né? Ou nem usa óculos, então tem que identificar, tá? Canais, como é que eu vou comunicar que eu tenho esse produto, que eu estou vendendo esse produto e como é que eu vou comunicar, como é que eu entrego esse produto, né? E o objetivo da atividade, qual é aqui com vocês? Construir a coerência entre um bloco e o outro. Qual a conexão, como é que eles se falam entre eles, né? Identificar as lacunas entre público versus produto, né? Viável, PV, produto viável. Qual é o produto viável que você construiu versus o público que você identificou. E definir os primeiros caminhos para validação. E a melhor ferramenta para validação é o Design Thinking. Prática, como é que eu vou refinar a proposta de valor e como é que eu vou identificar o diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Então a gente faz uma apresentação de feedback para os mentores, fazendo uma revisão dessa proposta, com essa promessa central de que a solução entrega ao cliente. Então é necessário fazer a pesquisa. Aqui vai ser conectado a dor do cliente com a solução da startup, benefício percebido, como a gente já havia falado antes. Você deve escolher. Por que escolher você? Lembra do concorrente? A estratégia. A gente trouxe uma solução ali mostrando estratégias deliberadas, estratégias emergentes, exemplos de estratégias que você pode utilizar. O essencial para o marketing, produto, vendas e criação do MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável, né? E aí nós vamos refinar tudo isso para melhorar a clareza e o foco, aumentar a força percebida, reduzir o ruído de comunicação, fazer a diferenciação do concorrente, alinhar o produto com aquilo que realmente importa para o usuário. E refinando passo a passo, o que você faz? Foco no benefício principal, não na funcionalidade. Isso é um alerta. Você não vai pensar, porque normalmente a gente já pensa na solução. Pensa no benefício principal. Conforme eu falei, qual o benefício principal de beber água? Matar a sede. Seja específico. Quem é o cliente que vai comprar essa água que vai matar a sede? E qual a dor exatamente que ele sente? É a sede, né? Torne mensurável, reduza, acelere, aumente e simplifique. Torne mensurável é o quê? Reduza a forma de apresentação para encantar o cliente, acelere a forma como você vai fazer a sua entrega, né? Veja as viabilidades, aumente a sua forma de experienciar tudo isso e simplifique. Quanto mais simples, melhor. Às vezes a gente já tenta trazer a solução e o cliente não entende nada. Então, quanto mais simples, você pode fazer comprovando e evidenciando tudo isso através dos dados. Dados, testes, validações iniciais que você pode fazer pela ferramenta Design Thinking, você pode fazer pelo resultado do Canvas, você pode fazer através das pesquisas que você vai desenvolver, usando linguagem simples, estendível em 10 minutos. Linguagem simples é o quê? Você vai fazer pesquisa, né? Então usa a linguagem direta. Cuidado para você não influenciar esse resultado da pesquisa para o teu cliente. Nunca faça a pergunta direta. Você compraria? Você usaria? Não se faz.
tá? Você tem que contar uma história e pedir que ele desenvolva. Oh, você sentiu essa dor? Por que você sentiu essa dor? Como é que foi isso? Né? Como é que foi sua experiência com isso? Tá? Qual seria a outra experiência que você gostaria de utilizar para isso? Então a gente tem que usar formas que a gente não induza na pesquisa, tá? Porque isso influencia no nosso resultado de proposta de valor. Alinhe com o MVP. De novo, MVP, mínimo produto viável. Eu queria um serviço. Então, eu vou criar o quê? Uma página, um WhatsApp, um Instagram. Eu queria um produto, eu vou criar uma caneca. Então, cadê a caneca? Eu vou criar um móvel. Cadê uma miniatura da cadeirinha? Como já aconteceu, inclusive, com uma startup que ganhou o prêmio. Professora, mas a gente faz móveis. Eu digo, meu amigo, faça uma mini cadeira, faça uma mini sala de jantar. E aí ele levou e ganhou. Tá? Então, alinhe com o MVP, entregue o essencial, sem exageros. Refinar. Refinamento, como é que eu refino? A partir da banca de avaliação, que ela vai dar sugestões. Aí você vai deixar mais claro, mais forte e orientado ao cliente real. As bancas que a gente participa de avaliação, elas nos ajudam muito nesse refinamento, tá? Então você vai mapear as dores, né? Value Proposition Canvas, como é que eu vou... A proposta de valor no Canvas, de novo, Job to be done, o que o cliente tenta realizar. Vai lá uma experiência com ele, faz o cliente vivenciar aquela experiência. Está com sede? Bebe água. Passou a sede? Pô, não passou não, então tem que ser um pouquinho mais gelado. Então bora gelar mais água. Será que a água gelada faz passar sede? Ou será que é água natural? Pesquisa isso, hein? Você vai ver que é água natural que faz passar a sede, não a gelada. A gelada dá mais sede ainda, né? Então assim, ó, terceiro item aqui, matriz mais a proposta de valor e o esforço, né? Priorizar o benefício mais impactante. O que é mais impactante? É o produto ou a embalagem, tá? Então verifica o que mais impacta. Para isso você tem que fazer teste, né? Então aqui, ó, item 4, teste do pitch de 10 segundos. Se eu não entendi, está ruim, né? Então a gente tem que fazer o cliente entender a necessidade, fazer com que... Aí é que entra a proposta de valor. A proposta de valor é você entender que aquele produto é necessário para o cliente, tá? É igual eu, ó. Opa, esse óculos é 2,5, experimenta aí. Ele vai me dar o óculos para eu usar. Nossa, eu tô enxergando tudo, entendeu? É diferente de eu não ver o óculos na minha mão e eu não experimentar, tá bom? É igual eu beber água e também, ok? Então a experiência é fundamental. Porque aí vai me permitir fazer permitir a mim não, ao cliente, fazer essa análise comparativa com os concorrentes. O que eles prometem? Será que de fato eles cumprem? E o que você promete de diferente, né? Aí você vai identificação da diferencial competitivo, aí tem essas perguntas aqui como exemplo, tipo de diferencial competitivo, qualitativo aqui também, ó, o que você entrega, o que você faz de melhor, qual a vantagem tecnológica, o que os clientes valorizam, tá? Tipo de diferencial no produto, o produto ou o serviço é superior, qual a tecnologia é própria, é copiada, o acesso exclusivo é seu ou você precisa de parceiros, o modelo de monetização é diferenciado. Por exemplo, agora nós temos uma startup que a gente está ajudando que se chama Canvi, tá? Eles criaram uma forma diferente de Pix, tá? Vai lá e pesquisa. Experiência superior no Nubank, eles criaram o Nubank deles, né? Personalização e nicho. Então, vai em cima dessas perguntas, cria perguntas em cima desses tópicos que estão sendo colocados aqui, que aí vai te permitir fazer uma análise uma análise superficial para que depois você entre na análise mais profunda, né? Que é o passo 1 aqui, ó, como você vai analisar de fato o concorrente. Identifique 3 a 5 concorrentes, observe suas promessas de valor, suas propostas de valor, né? Proposta e promessa é um termo utilizado no mercado, então as duas servem. Visita lá ele no site, no app, na rede, joga na inteligência artificial, pergunta o que ele faz de diferente, o que você poderia fazer melhor, né? Compare esses elementos, que é o que eu estou já dizendo agora, benefício, segmento, proposta, preço, canais, né? E descubra as lacunas de mercado, que são as oportunidades, né? Descubra os erros que o teu concorrente está fazendo, descubra o que ele não está entregando, faz você mesmo uma experiência com ele também, além da pesquisa de mercado, e aí a tua diferença deve ser clara e de forma óbvia identificada pelo cliente, né? E aí tem essa atividade prática aqui para vocês fazerem, tá? Finalizar a proposta de valor e identificar claramente o diferencial competitivo. Revisar o rascunho da proposta,
preencher o modelo final, criar a frase principal da proposta de valor, máximo uma linha, destacar claramente o diferencial competitivo, preparar sua apresentação de pitch de 2 a 3 minutos, né, que é o tempo razoável aí, e a entrega uma proposta clara, objetiva, competitiva e validável. Faz tu pode separar só a tua proposta de valor, tá? Daquele modelo Canvas, você pode, inclusive, separar aqueles blocos para você trabalhar melhor, sem olhar para os lados. Eu sugiro que você faça primeiro, proposta de valor, o que eu quero, o que eu identifiquei que eu posso trazer para o meu cliente, para o meu futuro cliente. Aí você vai identificando os demais blocos em cima daquele brainstorm que você faz, inclusive com a tua equipe. É importante você fazer uma tempestade de ideias ali, para isso com o teu time. Conversa com o teu time, não faz sozinho. Então vamos ver os blocos de relacionamento e infraestrutura. Vamos lá. Então aqui, ó, na aula número 4, nós vamos fazer o preenchimento da matriz BMC nos blocos de relacionamento, infraestrutura e relacionamento com o cliente. Tipo de relacionamento, se é personalizado, se é com comunidades, se é um autoatendimento, né? Se a infraestrutura, recursos chaves. Quais são os recursos chaves? Eu chamo muita atenção, os recursos chaves são humanos, quem são as pessoas que a gente vai precisar trazer para trabalhar com a gente, quais são os recursos financeiros, quanto eu vou precisar usar para fazer essa infraestrutura funcionar, quais são as comunidades que eu vou atender com isso, quem é que eu vou atender com isso, como é que eu vou fazer esse atendimento dentro desse local que eu vou identificar para aplicar essa minha solução. Então tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês, né? Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, com tipo de relacionamento, eu já falei para vocês que a gente vive num mundo híbrido, né? Então vai ser personalizado, mesmo que não seja presencial, né? O mundo híbrido, ele pede o presencial e o online. E muitos locais onde a gente vai aplicar nossa solução, muitas vezes ainda é só presencial, personalizado. Então você vai identificar que forma que eu vou atender esse público que eu escolhi, que eu selecionei para receber esse meu presente, que é a proposta de valor, né? Então, como é que eu vou fazer esse autoatendimento? Né? Ontem mesmo eu estava numa tribo, né, e o pessoal da vacinação foi lá. Não dá para eles vacinarem online, olha só, vacina. Tem que ser presencial. Eles avisaram de forma online, fizeram toda a orientação ali na comunidade do CPA, informando pelo telefone, informando pelo e-mail, informando pelo WhatsApp, de forma personalizada para as comunidades de que eles chegariam lá para fazer aquela aplicação da vacina, fazer aquele autoatendimento. Ai, meu Deus, descoçou aqui. Autoatendimento, né? E aí, a gente pensando nesse relacionamento, quando você pensa no teu cliente, pensa, como é que eu vou chegar até ele? Da forma mais fácil, eficaz e eficiente. Aí falando de infraestrutura, ali dos blocos, né? Qual é o recurso-chave que eu vou utilizar para fazer rodar essa minha ação? Recurso-chave, recursos humanos, as pessoas que você vai trazer para te ajudar. Eu tenho uma escola. Uma escola de crianças, então eu preciso de pessoas que entendam trabalhar com creche, né? Eu preciso de recursos financeiros. Poxa, eu preciso pagar a pessoa para trabalhar nessa creche. Quantas pessoas eu preciso? Eu preciso pagar água, luz, telefone, o que eu preciso? Né? Recursos intelectuais, eu preciso de pessoas especializadas, eu preciso de pedagogo, eu preciso de desenvolvedor, eu preciso de um psicólogo, né, para fazer esse trabalho aqui. Recursos físicos, eu preciso de estrutura física, mesa, cadeira, escritório, WhatsApp, o computador, eu preciso, vou aplicar injeção, vou aplicar vacina, eu preciso daquele negócio lá, do tubo, eu preciso de uma série de coisas, né, para fazer isso. Então, na hora que eu vou pensar no meu recurso, é nesse sentido. As pessoas, o dinheiro, né, na hora que eu vou pensar... Recursos intelectuais, eu também preciso pensar nas ferramentas intelectuais, ferramentas de inovação, a inteligência artificial. O que eu vou precisar para tudo isso, para fazer rodar, né? E o recurso físico é o tangível, tá? Então, eu tenho que pensar em recursos tangíveis e intangíveis na hora que eu vou pensar nos recursos chaves. Fechou? Atividade-chave, processo crítico, qual a atividade que eu vou fazer? Aplicar injeção. Eu preciso de alguém que tem experiência em aplicar injeção, né? É por isso que é processo crítico. Ele vai fazer o meu negócio desenvolver, ou ele vai fazer o meu negócio degringolar, tá? Então, por isso que eu tenho que ter muito bem identificado
os meus recursos humanos, financeiros e materiais. Por quê? Porque eles vão ser aplicados no meu processo-chave, tá? Na minha atividade-chave, que eu vim de fato para fazer, o que eu estou entregando para o mercado. Parcerias-chave são estratégicas e operacionais. Aí eu preciso chegar até a comunidade para fazer essa aplicação, eu preciso de barco. Então eu vou fazer uma parceria com o IDAM, fazer parceria com a OCB, fazer uma parceria com o governo, com quem tem lancha, né, para chegar nesses locais. Operacionais, eu preciso de um piloto para pilotar isso, um piloteiro que entenda de navegar nos rios da Amazônia. Isso aqui eu estou dando um exemplo aí de coisas que eu vivenciei agora nesse final de semana, né? Parcerias chaves, então eu tenho que trazer para parceiro quem pode entregar de fato, quem pode me ajudar de fato para que o meu trabalho saia eficiente e eficaz. Atividade prática, olha aí, preenchimento dos blocos 4 a 7 no Canvas, no Business Model Canvas. Fazer a discussão coletiva para verificar a coerência com os blocos, então vocês vão ter que sentar, tá? Os times vão sentar, vão dizer, e aí, o que você acha? Essa atividade-chave nossa é isso mesmo? Tá? A gente conseguiu identificar esses recursos-chave, a gente precisa desse recurso humano mesmo, ou a gente pode criar, trazer uma inteligência artificial? É aí que vocês vão pensar em redução de custos e agregação de ganhos. O que vocês puderem substituir, tá, pela inteligência artificial, por software, vocês vão trazendo. Ah, posso reduzir a energia elétrica trazendo uma eficiência energética para dentro do meu trabalho, trazendo, como é que chama aquilo? Luz solar, tá? Então vão pensando nisso, tem que pensar, por isso que tem que fazer esse brainstorm aí com o time, a gente chama de sprint, né? Quando a gente trabalha com startups, tem as sprints, que são as reuniões com o time para definir qual é o melhor job, entendeu? Para chegar no job to be done. Então, eu tenho que definir ali com meus pares, com a equipe, para ver se isso tudo aqui faz sentido para todos. Sempre saem novas ideias, tá? Então, eu tenho que definir aí essa atividade-chave, que é o processo crítico, é o que eu vou fazer de fato para entregar, e as parcerias-chaves que eu vou precisar trazer, né? Faz essa reunião com o time, faz essa discussão coletiva, esse brainstorm, verifica a coerência com os blocos anteriores. Aí a gente vai passar para a estrutura financeira e consolidação. Estrutura de custo, é grana, tá? O que eu vou precisar gastar? Custos fixos, custos variáveis, principais alavancas. Eu não tenho isso para pagar esse aluguel, aí eu vou fazer parceria com uma incubadora para reduzir o meu custo fixo, tá? Quais são meus custos? Eu preciso de custo fixo, eu tenho transporte todo dia. Eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar, sei lá, o transporte, você vai ver aí, né? E quais são os custos variáveis que eu tenho que pagar de uma vez ou outra? Eu preciso de um desenvolvedor para agora, mas depois não vou precisar mais. Eu preciso alugar um espaço agora, depois não vou precisar mais. Então você vai vendo aí, dentro dessa estrutura de custo, o que você de fato precisa pagar, tá? Para você não colocar dinheiro e pessoas onde você não precisa, no momento. Por isso tem que ser em bloco, que aí você vai pegar aquilo que você precisa no momento, on time, tá? Fonte de receita, qual é o modelo de monetização que você vai utilizar, né? E eu vou fazer monetização via online, Pix, vou criar por cartão de crédito, eu vou fazer boleto, né? E a precificação, como é que eu vou fazer a minha formação de preço, a estrutura de preço para eu cobrar, né? E a recorrência disso tudo. Então, nas fontes de receita, você tem que fazer pesquisa de mercado também, para saber qual é o preço mínimo, preço médio e preço mais alto para esse teu produto no mercado internacional, tá? Normalmente, na hora que a gente está fazendo a pesquisa da concorrência, a gente também está fazendo pesquisa de preço, que a concorrência pratica, tá? Integração com os 9 blocos, né? Você vai integrar tudo isso para trazer a consistência do modelo, porque depois você vai criar o teu pitch. Problema, solução, público-alvo, monetização. Você vai criando ali, na tua apresentação de 12 slides no mínimo, tudo aquilo que você trouxe como resultado da pesquisa que você fez através do modelo de negócio que você criou. Beleza? E aí e essa integração desses 9 blocos, na hora que a gente faz a apresentação do pitch, a gente consegue identificar se foi bem feito ou não, tá? E aí você vai identificação de hipóteses. Será que aquele problema que eu pensei é real? Opa, hipoteticamente é. Hipóteses, né? Então você vai validar as hipóteses. Para validar as hipóteses, você vai usar o mesmo modelo de pesquisa lá que a gente usa no Design Think, tá? Você vai fazer por forms, ou você vai fazer uma pesquisa desk,
tá? Você vai pesquisar pelo Google Forms mesmo, faz online, tá? Porque lá ele já traz um mapa para você com resultado, traz uma estatística, você pede para apresentar resultados com gráficos, com estatística, com tudo, com relatório, que aí você vai ter um resultado muito legal para você já trazer para a tua apresentação, tá? E aí vai facilitar o teu MVP, teu mínimo produto viável, tá? Aí por isso que é importante lá na hipótese você fazer as entrevistas, você fazer os experimentos, tá? E aqui no bloco 4, relacionamento com o cliente. Opa, como é que eu vou encantar o meu cliente? Meu cliente é o meu namorado nessa hora, né? Eu quero que ele case comigo, tipo assim, né? Então você vai, ó, tipo os principais de relacionamento com o cliente, personalizado, consultorias, atendimento humano, tá? Você pode fazer esse relacionamento, tem o autoatendimento, que são os fax. Muita gente tem essa fale com o cliente, né? Que ali você pode receber as reclamações, as críticas, os elogios, né? Os tutoriais, as plataformas intuitivas. Você pode usar também na forma automatizada os chatbots, os CRMs, o e-mail automático, né? Tudo isso é utilizado, tá, gente? Dentro da nossa... Eu utilizo tudo isso de forma cruzada dependendo do cliente. E como é que eu faço para essa informação chegar para ele? Porque tem locais que eu não consigo chegar com consultoria. Tem locais que eu não consigo chegar com autoatendimento humano. Aí eu vou usar autoatendimentos nas plataformas intuitivas, os chatbots, eu vou usar tudo isso. Comunidades, grupos, fóruns, eventos, programa de engajamento, tá? Você pode criar seus programas de engajamento, criar comunidade. Opa, eu criei esse programa aqui, eu vou criar uma comunidade, né, para que esse programa, por exemplo, eu criei a Inatus Hub, então eu tenho uma comunidade Inatus Hub, eu tenho a incubadora, aceleradora, cowork, Inatus Hub, então eu tenho uma comunidade que já sabe que existe um local onde eles podem se encontrar, que pode oferecer serviços para eles, né? Serviços dedicados, gestor exclusivo, suporte premium, né? Então aí você pode colocar isso tanto online quanto presencial também. Perguntas-chave. É importante, cuidado para não direcionar o cliente para a resposta. Como os clientes preferem ser atendidos? Você pode perguntar para ele: olá, meu querido, como é que você prefere ser atendido? Você não diz para ele online, presencial e híbrido, você não diz. Ele é que vai dizer para você, porque aí você pode dali identificar outras formas de atendimento que você não tinha nem pensado. Tem que deixar o cliente falar por você. E aí você economiza tanto tempo, mano, e tanta massa encefálica. Qual modelo é escalável para o seu negócio? Aí já é uma coisa de pesquisa. Como é que eu vou escalar o meu negócio? Eu tenho que fazer a pesquisa no mercado. O que é escalar o negócio? É botar para outros locais. Eu vendo aqui em Manaus, agora eu quero vender lá para os Estados Unidos. Como é que eu vou poder escalar? Como é que eu vou... Aí tem as parcerias, tem a forma, né? Tem o desenvolvimento do produto. Tudo isso tem que ser pensado. Quanto custa manter esse relacionamento? Opa, o relacionamento eu consigo manter fazendo ele... Esse relacionamento eu consigo manter online, eu consigo manter a venda, eu consigo manter por plataforma. Depende de como você vai trazer essa tua forma de relacionamento, ok? Você define a forma de relacionamento que você quer fazer com o teu público. É muito importante isso, porque isso entra no marketing, necessidade, vontade, desejo. Entenda o teu cliente, seja amigo do teu cliente, seja próximo do teu cliente. Infraestrutura de negócio, né? Quais são os recursos que você tem para utilizar isso? Humano, você tem equipe? Não. Então lá nos recursos chaves a gente diz assim, quais são os recursos humanos? Eu até dei o exemplo aí da injeção. Eu preciso de uma enfermeira, eu preciso de alguém que entenda de aplicação de injeção, né? Aí aqui, eu preciso construir uma plataforma, então eu vou precisar de desenvolvedores, eu vou precisar de operadores, eu vou precisar de pessoal de marketing, precisar de operadores ali para estarem inseridos nesse contexto. Isso eu vou colocar lá nos recursos humanos que eu vou precisar pagar para isso. Financeiro, capital, fluxo de caixa, investimento. Aqui, quando a gente cria o plano de negócio, a gente tem planos em cima disso tudo, tá? Mas tudo parte lá do modelo de negócio. Na hora que eu vou desenhar o fluxo financeiro, capital, caixa, investimento, isso tudo vai depois para um plano de negócio. Então já tem que definir mais ou menos quanto é que eu vou pagar com recursos humanos, pessoas, com recursos materiais, físicos, né, palpáveis. Eu preciso de carro, eu preciso de mesa, eu preciso de computador. Então, como é que tá como é que vai funcionar o meu fluxo de caixa para isso? Meu fluxo de caixa vai depender da minha receita,
né? Receita e despesa. E como é que vai ser a forma de investimento que eu vou fazer nos negócios, nas pessoas e no financeiro. Como é que eu vou investir esse recurso, tá? Isso é pergunta de banca de avaliação, tá, gente? Quando tem um avaliador, ele pergunta, porque ele vai querer saber, pô, eu vou botar dinheiro nisso aqui, como é que eu vou ganhar também? Recursos intelectuais, opa, eu preciso da fulana de tal, eu preciso de um doutor, de um pós-doutor, eu preciso de alguém que entenda de desenvolver, eu preciso de alguém que saiba criar uma plataforma, eu preciso de alguém que entenda em montar projetos e montar editais, entrar no edital, preencher para que eu receba recursos financeiros. Que tipo de pessoa eu preciso? Né? Então eu tenho que identificar, tá, esses recursos intelectuais, porque eles vão entrar em marca, patente, código, know-how. Né? Qual é o meu know-how? Essa última palavrinha aqui, né? Em inglês, know-how é o meu conhecimento. Eu tenho um know-how para fazer o que eu estou fazendo agora de uma forma com os pés nas costas. Por quê? Porque eu tenho know-how. Eu não tenho só a minha marca Olinda, eu não tenho só a minha patente dizendo que eu nasci lá em Nova Olinda do Norte, né? Eu não aplico só o meu código de conduta, eu tenho know-how para isso, entendeu? Tipo assim, eu não só me formei, eu sei fazer também, é diferente, tá? Então, isso são os recursos intelectuais. Recursos físicos, equipamentos, espaços, servidores. Servidores já entra nos intelectuais também, tá? São os recursos humanos. Servidores, a não ser que seja equipamentos, servidores de internet aqui, né? Servidores que são aqueles de dados, né? Porque hoje a gente trabalha com dados. Frota, carro, etc, né? Pergunta central, o que é impossível operar sem isso? Olha só que pergunta legal. O que é impossível operar se não tiver o meu serviço? Né? Eu sei. Descobre o seu. Tá? E aí nós temos o bloco 7, atividade-chave, as ações críticas que garantem a entrega da proposta de valor. O exemplo por tipo de negócio. Startups digitais, né? O desenvolvimento, né? A experiência do cliente, que é esse o X aqui, o suporte, o marketing digital. Na indústria, produção, logística, controle de qualidade. Na educação, criação de conteúdo, entrega de aula, certificação. No turismo, operação de tour, atendimento, parcerias regionais. E a pergunta-chave que você deve fazer aqui nessa atividade. O que mantém o meu negócio vivo? Como é que eu faço manter o meu negócio proliferar? Né? Tem que perguntar isso, quem vai responder é o cliente. Não é você que mantém o negócio vivo, é o teu cliente. Na hora que você sai para fazer a pesquisa. Quais as atividades não podem falhar? Né? Qual atividade que não pode falhar? Ah, então eu estou dando aula online. Então uma coisa que não pode falhar é a internet. Uma coisa que não pode falhar antes da internet, a luz elétrica. Entendeu? Então é isso que a gente tem que descobrir. Bloco 8, parcerias chaves. Parceiros são aqueles todos que vão nos ajudar a fazer aquilo que a gente não faz. Tá? Porque eles vão ajudar na capacitação, vão ajudar a reduzir risco, vão ajudar na aceleração do crescimento. Eu uso parceiro direto, tá? E a estratégia, cocriação e inovação. Ah, eu vou cocriar, opa, eu faço isso, mas eu preciso do meu laboratório, eu sei fazer, mas eu não tenho desenvolvedor. Opa, então meu parceiro tem um desenvolvedor. Aí ele tem um desenvolvedor, mas ele não tem o maquinário, ele não tem o computador. Então aí já teria 3 parcerias, 3 parceiros, né, juntos. Então aí você tem que pensar nas estratégias. Operacionais, fornecedores e distribuidores, quem é que vai ser o meu parceiro operacional para fazer o meu produto e para distribuir também. Tecnológico, plataformas, os APIs, né? Comerciais, revendas, afiliados, como é que eu vou vender meu produto? Ou eu posso vender pelo parceiro, eu posso vender direto, eu posso vender via internet, eu posso vender numa loja. E por que as parcerias importam tanto? Primeiro que ninguém vive sozinho. Tá? Ninguém consegue se manter no mercado sozinho. Isso é ilusão, tá? Porque o próprio concorrente nos ajuda a validar o mercado. Porque eles vão validar, ó, por que é importante? Porque reduzem custos, falta uma coisinha aqui, mas agregam ganhos, aceleram o crescimento, permitem foco no core. O que é o core? É o meu core business, é o meu negócio, tá? E criação dessas vantagens competitivas, ou seja, vantagem com relação ao meu concorrente. E o bloco 9, que é o último, estrutura de custo, compreende tudo o que custa para operar o modelo. Absolutamente tudo o que custa para operar esse modelo, custos fixos, salário, aluguel, plataforma, servidores e outros. Né?
a luz elétrica, não, se bem que a luz é variável, né? Uma está no outro, né? Custo variáveis, aquisição de clientes, logística, insumos, custo direto, produção, fornecedores, custos indiretos, administrativo, suporte, marketing institucional. Aqui, quais as principais alavancas? Tecnologia, marketing, operação e atendimento. Então aqui, ó, eu tenho que verificar, opa, na minha estrutura de custo, quanto eu vou gastar com tecnologia. E o que é tecnologia? High-tech ou low-tech? Marketing, o que eu vou precisar desse marketing aí? Necessidade, vontade e desejo para eu encantar o meu cliente. Como é que eu vou usar esse marketing para isso, para acesso a esse mercado, para acesso a esse cliente? Operação, como é que eu vou tracionar? Como é que eu vou operar isso? Para eu operar, eu tenho que saber primeiro uma pré-operação, tipo um teste que eu vou fazer para aquilo. Posso utilizar uma incubadora, né? As parcerias para isso. E o atendimento, como é que eu vou fazer o atendimento? Online, presencial, com parceiros, isso tudo eu vou administrar na minha estrutura de custo. Bloco 10, fonte de receita. Modelo de monetização. Opa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Falei lá atrás, ó. SaaS, né, que é essa ferramenta, né, por assinaturas. Vendas avulsa, marketplace. O que é o marketplace? São essas plataformas que a gente tem aí, Mercado Livre, tal, licenciamento, publicidade, freemium, né, elementos-chave, estratégia de precificação, recorrência, ticket médio e forma de pagamento. Então ali, modelo de monetização, eu posso usar tudo isso, B2B, B2C, B2B, B2C, B2G, né, que é fazer direto com o cliente, fazer direto com empresas, fazer direto com o governo, ou então fazer com todos os três juntos. Tá? E através desses modelos de monetização você pode fazer com todos eles. Tá? Elemento-chave, né? Estratégia de precificação. Opa, eu estou com o cliente, então nunca eu tenho um preço, eu posso ter o meu preço mínimo, meu preço médio e meu preço alto, porque eu vou ter que ter essa estratégia de precificação, porque o mercado ele é flexível, o mercado ele é mutável. E aí também eu vou adequar com o meu cliente. Eu nunca dispenso negócio, tá, gente? Eu adequo ao que o meu cliente também pode pagar. Recorrência, né? O que é recorrência? O que eu posso fazer? O que eu posso recorrer a isso? Opa, eu tenho aqui atividades onde eu posso, vamos ver aqui uma atividade recorrente, festas, Natal, Páscoa, né? A gente pode também trazer estratégias de precificação durante esses eventos, porque eu tenho um ticket médio do meu produto, lembra? Ticket médio é o valor do meu produto, o valor médio que eu vou utilizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um gin que a vendedora precificou ele, a empreendedora que criou, precificou em $25. Eu fui fazer o preço, fui fazer a pesquisa da concorrência do preço mínimo, médio e mais alto no preço internacional dela, e a gente colocou 60 euros. Ou seja, olha quanto o ticket médio dela aumentou, tá bom? Então assim, tem que pesquisar, senão você pode colocar um preço muito alto no teu produto ou muito baixo, tá? Forma de pagamento, aí você define a forma de pagamento, né? Boleto, Pix, cartão, físico, tudo isso existe, depende do local onde você tá também. E aqui a gente finaliza a nossa jornada aqui, né, da programa de pré-incubação, da incubadora Haiti, aqui comigo, Lina Marinho, e estou à disposição de vocês aqui para essa jornada, nesses 4 blocos, que vai virar um só bloco, você vai entender. E se não entender, pergunta. Mas fica a dica, pesquisa, gente, porque não existe um programa melhor do que esse, tá bom? Muito obrigada e até mais.